Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso Apontar Talks. Esse projeto nasceu em 2023 com o objetivo de levar informação gratuita e de qualidade para todos, aumentando a visibilidade da temática e promovendo o debate sobre a necessidade do cumprimento das políticas públicas para as pessoas com altas habilidades. Se você ainda não assistiu à primeira temporada, ele está disponível no nosso canal do YouTube, onde a gente recebeu as doutoras Cristina Delu, Ângela Virgolin, Denise Brero e Tatiana Nakano, grandes referências na área, e cada encontro foi mediado pela nossa presidente do Conselho Diretor, Cissa Mello, e os temas estão imperdíveis. Para iniciar essa segunda temporada, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher negra, estou de óculos, tenho os cabelos alisados na altura do ombro, e meu nome é Andresa Viana, sou psicóloga, especialista em altas habilidades, e a cada encontro estarei aqui com meus convidados nesse MesaCast. Um atendido do Apontar, um profissional que atua aqui com a gente no campo e um convidado especialista, para trazer muita informação e dinamismo para vocês. Se vocês quiserem, vocês também poderão ter em nossas redes sociais, como YouTube, LinkedIn, Instagram, esse conteúdo gratuitamente e também teremos ele na versão de áudio no Spotify. Então vamos falar dos nossos convidados. É uma honra receber todos que aqui estão. E vou começar falando da nossa atendida, Betina do Carmo. Ela é estudante do ensino médio. Ela foi identificada aos 9 anos de idade e, com seu potencial, ela conquistou uma bolsa integral em uma escola parceira aqui do Instituto. Betina tem uma irmã idêntica, né, gêmea idêntica, e já participou de um quadro muito relevante no nosso país, que é o Pequenos Gênios. Seja muito bem-vinda, Betina. Prazer, meu nome é Betina do Carmo, eu tenho 15 anos, eu sou uma mulher negra e retinta, eu tô com tranças na goja, uma argola dourada e um casaco azul marinho. E para completar com a nossa equipe, nós temos aqui nossa coordenadora do psicossocial, Sheila Fonseca. Ela é assistente social, especialista em direitos humanos, direito da criança e do adolescente e também violência doméstica. Há mais de 20 anos, ela atua no ramo de garantias do direito, no contexto da educação inclusiva e assistência social com pessoas em vulnerabilidades sociais diversas. Sheila, seja muito bem-vinda para esse bate-papo. Bom dia a todos e todas, eu sou Sheila Fonseca, eu sou uma mulher negra com cabelo na altura dos ombros, estou com uma camisa negra com uma logo do Instituto Apontar. E finalizando, mas não menos importante, minha amiga pessoal e especialista na área, Gelane Souza. Gelane é pedagoga, especialista em altas habilidades e educação especial, profissional de neuropsicopedagogia, tanto na clínica quanto institucionalmente, além de ser professora da rede municipal de Caxias há mais de 20 anos e hoje professora da sala de recurso. Além de toda essa experiência, ela conta também com uma experiência pessoal. Gelane é uma mulher negra e superdotada. Gê, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, eu sou Gelaine Souza, sou uma mulher negra retinta, tenho cabelos alisados, pretos até a altura da cintura, uso hoje uma faixa marrom no cabelo, né, estou com um macacão verde bandeira. Seja muito bem-vinda, Gê. Obrigada. Pessoal, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre altas habilidades, a interseção gênero, raça e classe social. Nós vamos percorrer esse tema de uma forma muito dinâmica, em um bate-papo. A cada pergunta, a gente vai entrar em nuances desse assunto que é tão denso e importante. Vamos começar perguntando para nossa especialista, né? Sabemos que a identificação no contexto do Brasil ainda é um grande desafio, né? É muito difícil, a gente tem um percentual muito baixo de pessoas identificadas. E quando a gente vai falar sobre conceitos de raça, de gênero, a gente tem um número ainda pior. O que você acha que pode estar dificultando essa identificação? Então, Andresa, quando a gente pensa, né, no imaginário coletivo, qual a imagem, né, qual a figura da pessoa superdotada que a gente imagina um menino branco, de classe social média, normalmente, né, eh, por volta de 8 anos de idade, super gênio que faz cálculos matemáticos mirabolantes, né. Quando a gente pensa na minoria social, a gente pensa logo num contexto completamente diferente disso, né. Então, assim, para mim o que mais dificulta é a questão da informação que não chega a essas minorias, né. A gente tem, pouquíssimas pessoas que sabem o que são as altas habilidades ou superdotação. A gente tem a questão da formação também profissional,
sobretudo dos profissionais da educação e da saúde também, que é onde eles têm acesso, né, ao mínimo de cuidado, né, e de atendimento, né, do serviço social, então assim, e educacional, então, seria interessante, né, que os profissionais da educação, principalmente, tivessem essa formação adequada para poder identificar essas crianças, porque geralmente a questão econômica delas, principalmente, né, dificulta o acesso a uma avaliação neuropsicológica, por exemplo. E a Sim, identificação pedagógica, ela é de suma importância para identificar essas crianças que geralmente são atendidas pelas escolas públicas, né. é A verdade. questão do mito também, eu acho que é, assim, fundamental, porque eu, por exemplo, passei a minha vida inteira, né, sem me identificar e sem nem imaginar que eu pudesse ser uma pessoa superdotada, porque eu tinha o mito do gênio, e achava que para ser superdotado precisaria ser gênio, né. Passei pela universidade onde tinha um grupo de estudos, relativos ao estudo mesmo, né, das altas habilidades, e eu não consegui me ver ali, porque no meu imaginário, superdotado era uma pessoa gênio, né, então eu não conseguia me identificar. E só depois de uma formação que eu tive na escola, é que eu pude perceber isso e identificar o meu filho primeiro e depois me identificar. Então a gente vê a importância, né, da formação pedagógica dentro das escolas para que os professores consigam identificar essas minorias, né. Falando de identificação, de você deu esse seu relato pessoal, e a gente tá aqui com a Betina, e eu queria muito ouvir sua história, né, Betina. Ao longo da sua vida na escola e dentro da sua contexto familiar, né, em algum momento, antes dos 9 anos, você já tinha, sido notada por alguma outra habilidade ou por ser diferente dos seus pares ali? Conta um pouquinho dessa experiência. Então, desde pequena, isso assim, no segundo ano, eu nunca tive dificuldade para ler, entende? Para falar em público, para ler principalmente, porque eu tinha muito esse hábito de ler, de escrever, então eu gostava muito disso. E eu não tinha dificuldade para ler, eu lia calmamente, entende? E lia bem. E as professoras já notavam, as professoras, tipo, comentavam com a gente. Foi quando conversaram com a minha mãe, sabe? Tinham indicado minha mãe, falado que talvez a gente pudesse ser superdotada. Só que na época, Legal. eu não achava que era isso, porque quando a gente pensa, é assim como a Juliane falou, quando a gente pensa em superdotação, as pessoas geralmente colocam muito aquela pauta, tipo, do gênio, tipo, do super gênio. Então eu Sim. falava: "Mas gente, calma aí, gente, eu não sou um super gênio, eu não", porque quando eu via, era por exemplo, uma criança que, sei lá, uma criança, mas já quer entrar na faculdade porque é muito elevada, que faz isso, faz cálculo, isso, aquilo. Eu falava: "Ai gente, eu não sou assim. Gente, eu não sou assim, não sou eu, gente, estão me confundindo". Por quê? Apesar de eu gostar muito de ler, escrever, falar em público, falar no geral, apesar de eu gostar muito disso, eu não me via como isso, porque eu achava que ser superdotado era algo, tipo, do extremo demais. Igual ela disse, como um super gênio, entende? Eu, Sim. tipo: "Gente, eu não sou um super gênio, gente, eu só é isso, eu só gosto de ler e escrever, estão me confundindo". Eu não me considerava. Só que a partir do momento que a gente começou a ser redirecionada para pontos que focavam nisso, que estudavam, que aprofundavam isso, começaram a reconhecer nossas próprias habilidades, a gente começa a pensar: "Eita, é isso, gente, eu sou superdotada sim". Porque a gente tem uma diferença, tipo, no desenvolvimento em relação às outras crianças, quando eu era da escola pública, Sim. entende? E isso era uma coisa que antes eu não considerava, porque eu não estava acostumada a ver, tipo, gênios, sabe, negros. A gente não tá acostumada, porque um exemplo, igual ela falou, a gente sempre espera que seja um menino branco, de classe média, entende? E mesmo se fosse de classe baixa, tem aquele fator ali, é o branco, é o menino, ninguém espera muito isso vindo de uma mulher, e ainda mais de uma mulher negra de renda baixa. Porque uma coisa que eu reparava muito é que porque a gente, uma mulher negra no Brasil, a gente já lida com uns 2 fatores ali, você é mulher e você é negra. Como se não bastasse ter que lidar com o machismo, porque mulheres que são inteligentes, mulheres superdotadas lidam muito com o machismo. Tipo: Sim. "Será que você sabe disso mesmo?", entende? E era completamente insuportável de você conversar com uma pessoa que você pensa ser igual a sua e a pessoa ficar tipo: "Tá, mas eu já sei isso, isso, você sabe?", e perguntar coisas extremas, achando que, tipo assim, você tem que responder e, tipo, claro que você não sabe. Era uma coisa completamente desnecessária e a gente fica assim, a gente fica, sei lá, com
preguiça de se identificar, de colocar: "Não, eu sou superdotada sim". Porque do que adianta você falar que você é superdotado, se vai vir, tipo, umas 1000 pessoas perguntando coisas, tipo, completamente desnecessárias, que na cabeça dela, tipo assim, você não sabe, e elas esperam que você não saiba, e quando você não responde, tipo: "Hã, eu já esperava isso". Mas a mesma coisa quando você é uma criança negra, porque quando a gente é uma criança negra de renda baixa, a gente vem de uma área marginalizada, então a gente não tem muita expectativa sobre a gente, as pessoas não ficam tipo: "Oh, meu Deus, olha essa criança que mora no Morro do Leme, eu acho que ela vai ter um futuro muito Sim. legal". Não, eles não pensam isso. E quando a gente, tipo, eu estudava na escola pública e foi muito legal que identificaram a gente bem cedo, foi muito legal que identificaram a gente cedo pra mamãe conseguir redirecionar a gente. Então, a partir do momento que Sim. contaram pra minha mãe: "Nossa, sua filha lê bem, isso, aquilo", minha mãe: "Lê bem? Vai ler mais. Escreve bem? Vai escrever mais". É isso aí, gente, Que vamos. legal. Minha mãe começou a reforçar isso e foi muito legal que redirecionaram a gente, tipo, muito cedo, desde que a gente era nova. Porque fora isso, eu não me identificava, até o momento eu não me identificava, e realmente é muito difícil pra ser, tipo, uma mulher, uma criança negra superdotada no Brasil, porque a gente não se identifica com o que é exposto sobre a superdotação, entende, Sim. sobre ser gênios e tudo mais, é muito difícil pra gente. Betina, incrível seu relato, por dentro dele tem muita dor, né, mas é muito importante essa informação e aí queria pegar esse marcador social, né, ser uma menina, você acha que seja acha que de alguma forma, há uma dificuldade em identificar meninas, independente de serem negras ou, né, brancas, a menina ela passa mais de forma camuflada dentro do público escolar? Sim, eu trabalho com identificação, né, tanto em clínica quanto em escola. E assim, é muito difícil a gente identificar as meninas, muito mais difícil, sabe, elas camuflam muito bem as altas habilidades. E eu estava lendo uma reportagem que estava falando exatamente sobre isso, na verdade um estudo, falando sobre isso, que a partir dos 8 anos de idade, elas camuflam tão bem, mas tão bem, que é quase que impossível a gente identificar, sabe, Caramba. assim, é muito difícil. E eu passei por isso em escola também. A gente tentando identificar as meninas, justamente porque a gente já sabia dessa dificuldade, né. E aí a gente ia procurando, perguntando para os professores, eles falavam: "Olha, ela parece que, mas a gente não consegue ver, porque ela esconde muito, ou ela é muito quieta, ela é muito calada", né, porque tem essa questão social também, né, da menina ser formada para ser calada, para ser, né, contida, né, e ela não pode aparecer, ela não pode mostrar o que ela tem. Então isso tudo acaba influenciando na identificação e a gente tem muito mais dificuldade, né. Fora todas as outras questões que a gente sabe sociais, né, sexistas e tudo mais, que a gente conhece no dia a dia, né. Mas essa questão da camuflagem, principalmente, é o que mais dificulta na identificação, né. E aí eu aproveito para chamar a Sheila para esse bate-papo, né, Sheila. Nós convivemos com todas as crianças aqui do instituto, meninos, meninas, né, crianças que se identificam inclusive com outros gêneros, eh, e você percebe essa diferenciação? Você acha que o comportamento da menina, né, dentro da nossa vivência, socialmente ele já é esperado que ela seja mais organizada, que ela tem ali uma nota muito boa, que ela estude muito, e isso acaba ficando mais difícil de destoar do grupo? É, eu me jogou agora o caminho do bate-papo me jogou para essa Fica à vontade. interseção dessas marcadores sociais, né, considerando classe, gênero, né, e raça. Eu me veio agora a ideia, né, a história da Carolina Maria de Jesus, Sim, né, que era uma mulher preta, neta sim, de pessoas escravizadas, pobre, moradora de uma periferia em São Paulo, e ao mesmo tempo uma mulher sensível, talentosa, né, brilhante, e que não teve por conta exatamente dessa invisibilidade, principalmente em relação à questão de gênero, sim, né, ela não teve as suas potencialidades, as suas habilidades desenvolvidas. E com todo esse cenário dela de extrema pobreza, né, que ela vivia extrema pobreza, uma mulher que criou 3 filhos sozinhas, ela escreveu um clássico da literatura, né, que é a história de como viviam as pessoas, dentro dessa comunidade Canindé em São Paulo, que era uma comunidade em extrema pobreza, né, o Quarto do Desejo, e que foi um livro publicado mundialmente. E que nem com toda esse momento de notoriedade lá para os anos 60, ela teve a sua vida transformada. Ela foi uma pessoa que morreu,
não na extrema pobreza, mas morreu em situação de miséria. E aqui nessa conversa, né, a gente ouvindo mulheres pretas, periféricas, que tiveram dificuldades nas suas identificações, a gente vê o quão ainda é difícil, né, essa identificação, essa avaliação, para ter esse atendimento, especializado na educação. A gente ainda precisa de políticas públicas que tirem, né, essa parte da sociedade que a gente pensa que é pequeno, né, até porque as subnotificações, elas estão aí, a gente não tem ainda indicadores que deem claramente quem são essas pessoas, qual o quantitativo. Temos o caso da Betina, que é um caso que teve a família presente, uma mãe que puxou para ela essa luta, né, e pôde proporcionar esse desenvolvimento, né, para ela, mas nós temos crianças que não, e aí a gente vem aqui para o nosso trabalho aqui no instituto, que é exatamente, tirar um pouco, né, identificar e avaliar, que o processo de avaliação ele é contínuo aqui dentro, né, para poder oferecer um atendimento, adequado para essas crianças e adolescentes no instituto. E aí a gente vê que aqui, nesse recorte de renda, né, porque a gente trabalha com crianças e adolescentes com recorte de renda. Como é que isso, dificulta e nós temos uma discussão até interna, né, de será que a gente está realmente conseguindo trazer, essa mulher, essa menina, né, com altas habilidades, ela está chegando aqui, essa menina negra, ela está chegando aqui, e se não está, por que não? Né, e aí a gente tem uma discussão muito maior, que é uma discussão societária, né, de políticas públicas. Mas aqui a gente identifica, né, e tenta, de alguma forma, dar resposta para esses hiatos, para esses buracos que se tem dentro da família. Se é uma família que não tem a questão da educação, né, e aqui a gente tem, em sua maioria, mulheres chefes de família, né, muitas mulheres negras, né, porque ainda acontece dela não se autoidentificar como negra, então mas nós temos muitas mulheres negras, pardas e pretas, e que algumas não têm a escolarização, aliás, a sua maioria não tem a escolarização, e dentro desse grupo a gente ainda encontra famílias que não acreditam na superdotação, nas altas habilidades, né, acham que, não, é normal, não é, e a gente tem que explicar e tem que estar o tempo todo atendendo, porque você precisa estar como a mãe da Betina, né, oferecendo apoio em casa, o apoio familiar, né, educacional, para que estimule a leitura, estimule não, assim, a gente tem muitos casos para contar, né. Eu estou me lembrando de um atendimento que tivemos na semana passada, onde o menino com traços de altas habilidades chegou para mim: "Ah, mas eu quero aprender determinado conteúdo matemático, que não é adequado à série que ele estava". E a mãe falou: "Mas isso é muito difícil para você, você tem que estudar o que você está aprendendo". E ele ficou muito chateado. Então a gente vê ainda que tem ainda essa família que não estimula, né, esse desenvolvimento, essa aceleração, acadêmica. Então a gente tem desafios que eu acho que é um tema de grande complexidade, né. Porque uma instituição social, ela não dá conta de um buraco que tem, que é histórico, né, histórico Sim. social, de construção desse indivíduo. Quando se dá a sorte de você encontrar parceiros, né, pessoas que acreditem, né, e que deem essa força e que estejam juntos, que bom. Mas não é assim sempre que acontece. Então é preciso ainda muito trabalho para desmistificar o que é as altas habilidades, o aluno com altas habilidades. Não é o gênio da lâmpada, né, aquele que Isso. tira 11 em matemática, não é, não é. Porque aquele aluno que não quer estudar, mas é um grande musicista, é um grande atleta, e isso é na avaliação constante, né, contínua, a gente vê, ele é uma pessoa com altas habilidades. Então é uma grande caminhada aí que temos, mas que bom que temos parceiros, né, não estamos Uhum. sozinhos. E Agora esse posso pode complementar? pode. Esse desenvolvimento também da potencialidade, né, ele passa pela questão socioeconômica também, né, Sim, principalmente familiar, né. E quando a família não tem as condições adequadas, né, fica muito mais difícil, né, de sim. proporcionar isso para a criança. E aí vem a diferença, né, e a importância desses institutos em acolher essas famílias, porque consegue muitas vezes suprir aquilo que as famílias não conseguem proporcionar para essas crianças, né. É verdade. Gia, queria te fazer uma pergunta com base no que a Sheila falou em relação a
composição dessas famílias, né. A gente já sabe que, diante das pesquisas, que a altas habilidades ela vai ter um fator genético, mas também um fator, Uhum, ligado ao ambiente, né, a estimulação em que esse aluno ou essa criança e pessoa vai estar inserido. Eh, e muito do sistema social, por conta dessa discriminação, acaba atrapalhando na visibilidade de outras raças, de outras etnias e uhum. outras populações que também têm alunos com altas habilidades, porque tá na genética de todos, né, a potencialidade, mas que não chega. Então a gente tem muito a nível mundial, né, essa lembrança do asiático, né, do americano, e quando a gente vai para as outras etnias, isso a gente não consegue reconhecer, né. Fala um pouquinho sobre isso. Então, tem a questão inclusive do teste de QI, né, que foi utilizado inicialmente para essa segregação racial. Então, assim, já desde muito tempo que isso vem sendo relacionado, né, a questão de raça com a questão da inteligência, da superdotação. Inclusive, eu vi uma pesquisa uma vez falando sobre essa questão dos países mais quentes, dos países africanos em relação aos países europeus, os países mais frios, né, sobre a questão do QI, em relação ao QI. Que geralmente, né, dentro dessa pesquisa apontavam que países europeus tinham QIs mais altos, países africanos QIs mais baixos. Então, assim, isso já vem de muitos anos, né, de décadas, né, que vem influenciando na visão da superdotação em si, né. Então, assim, são vários fatores que a gente precisa estar refletindo para poder transformar isso, né, quebrar esse paradigma mesmo de que a pessoa negra não pode ser superdotada, não pode ser inteligente, né, então a gente precisa falar muito sobre isso, né, esse programa está sendo muito importante para poder desmistificar muita coisa, então a gente precisa realmente se colocar, eu costumo me colocar como uma mulher preta, periférica e superdotada, É isso. porque eu acho que isso quebra muito paradigmas, né. Eu falo que quando eu chego e falo que eu sou superdotada, as pessoas já começam a refletir. Por quê? Porque é o que tem no imaginário e aí ela se depara com uma outra realidade. Então ela tem que parar e pensar: "Poxa, mas será que existe mesmo? Será que eles estão mesmo em todos os lugares?", entende? Então, assim, eu acho que é importante a gente se colocar também enquanto pessoa superdotada. Né, porque isso vai começando a mudar o pensamento das pessoas, elas vão começando a perceber que existem superdotados em todos os lugares, né. Betina, queria te fazer uma pergunta. Desde os 9 anos, né, você já tem um acompanhamento mais sistematizado, adequado para sua, condição, né, uma pessoa com outras habilidades. Qual foi a importância desse desenvolvimento? Para o passo após a identificação, eu fui identificada, eu recebi essa identificação, e aí a gente pode entrar num outro leque de o que que é ser identificado, né, os 2 lados da moeda, mas qual foi a importância desse atendimento especializado para você? Tem o reconhecimento do nosso potencial, porque quando a gente está em uma escola e a gente é superdotado, que é minoria, né, nessa área, e acaba não recebendo o tipo de atendimento que a gente precisa, a gente acaba se limitando muito. Então, quando a gente era mostrada novos cursos, novas áreas para a gente estudar, por exemplo, robótica, computação, entende? Sim. Coisas que a gente não estava acostumada, que a gente não recebia na escola, a gente começa a entender nosso potencial, porque a criança vai se elevando cada vez mais e mais. Isso foi muito importante pra gente, né, o reconhecimento do nosso potencial ali, em um todo. Que legal, Betina. E aí eu fico pensando no relato inicial que a gente trouxe da identificação tardia, né. Quais foram os impactos dessa identificação tardia para você? Então, primeiro, né, a questão da autoestima, né, do autoconhecimento, sabe, de você se olhar e se ver como uma pessoa que não se encaixa, né, que não sabe por quê, o que que tem de errado consigo mesmo, né, eu acho que isso tudo influencia muito, assim, é o que pesa mais, né. E a questão do desenvolvimento do potencial, porque a gente fica pensando: "Poxa, se eu tivesse descoberto antes, o que que poderia ter mudado na minha vida?", sabe. O quanto que isso poderia ter melhorado a minha vida, a minha condição social, né, financeira até, né. Quantas oportunidades eu perdi por não ter sido identificada antes. Então é isso que a gente fica pensando o tempo todo, né. E aí, assim, eu sempre ressalto a importância da identificação, porque quando a gente se identifica, parece que sai um peso das nossas costas,
sabe, de que a gente não é um ET, a gente consegue se encontrar, a gente consegue, se incluir dentro de um grupo, fazer parte, né, eu acho que isso é fundamental, Encontrar né. seus pares, né. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso tudo muda, sabe, eu acho que é a parte mais importante, né. Aí eu queria direcionar para Sheila ainda nessa questão das faixas etárias, do momento da identificação. A gente tem um programa aqui na sede que é o Arcos, né, onde a gente identifica muito novinho, como foi o caso da Betina, né, 8, 9 anos de idade. E a gente tem o programa de expansão, que é o programa mais, que os alunos chegam ali já no sexto ano, alguns é muito seriado, né, de sexto a nono, então alguns chegam com 14, 15 anos. Quais são os desafios de acompanhar, né, do acompanhamento psicossocial desse aluno que é identificado depois? Como é que é o emocional desse aluno, a compreensão dessa família, dessa escola? Conta um pouquinho pra gente. É mais desafiador, porque é desafiador não só pela idade onde alguns estão, mas pelo fato de o trabalho ser com multisseriados, né, com idades diferentes, culturas diferentes. A questão do território é uma questão muito importante, porque traz culturas, modos de viver, visão de mundo Sim. diferentes. Então os projetos de intervenção e acompanhamento, eles têm que ser diferenciados, eles têm que ser individualizados muitas vezes, né. E quando você pega uma criança como a Betina, né, você tá ali e ainda não se tem uma compreensão, uma visão de mundo. Então ainda não tem certos conceitos já enraizados, né. Os carimbos ainda não estão todos ali, os Nos 8, marcadores não 9 estão anos. todos, enquanto crianças. Quando você pega um adolescente, né, ele já tem algumas crenças, e muitos, né, eles ficam, surpresos com essa condição, enquanto pessoas com altas habilidades. Mas eu acho que é desafiador, em qualquer pra qualquer idade. Eu acho que o trabalho coletivo, ele já é um trabalho que requer uma atenção especial, porque nós estamos falando com pessoas de idades diferentes, né. Estamos falando pessoas de raças diferentes, estamos falando de pessoas de crenças, estamos falando com pessoas de classes diferentes. Então, é assim, o eixo, né, desse trabalho, desse acompanhamento, basicamente, ele não muda, porque o que muda é o nosso olhar, né, para cada um deles, Sim. para cada um deles. E aí é que vem os desafios do acompanhamento. Você trouxe uma coisa muito importante, né, esse olhar individualizado. Ainda tem o mito de um grupo homogêneo, né. Eu ia falar sobre isso, Fala um pouquinho, sobre a Gê. questão da heterogeneidade na superdotação, né, porque pensa-se só, por exemplo, é aquele que se destaca em linguagem e matemática, esquece do restante, né, das inteligências, então, assim, as pessoas pensam que são sempre iguaizinhos, e não vão ser, né, tem comportamentos diferentes, né, desenvolvimentos diferentes, né, áreas diferentes de conhecimento. Então isso tudo implica, né, influencia no atendimento. Sem dúvida, isso me remete a um aluno, adolescente, que ele tinha uma situação de desinteresse em sala, dentro do projeto do programa. E assim, a gente começou a atender e ele era um aluno que gostava muito de música. A motivação dele era toda para Sim. música. A gente vê que é uma área do cérebro dele que está toda voltada, né, o seu potencial para isso. E aí nós conseguimos inserir ele num projeto de música e ele melhorou, né, todo o desenvolvimento acadêmico, que isso estava gerando, né, o fato dele estar com esse interesse e ninguém, né, considerar, a família não ter condições, né, estava gerando um desinteresse que estava trazendo consequências na escola, né, no seu desenvolvimento pedagógico. E ele buscando essa felicidade, e eu tenho, assim, muito esse já virou um meme na equipe, né, que eu digo assim: "Ó, não adianta só", eu sei que vão ter colegas aqui que vão dizer: "Ai, lá vem ela", né, mas, não adianta só você se desenvolver na matemática, física, se você não for feliz, né. A gente tem uma situação agora de pouco tempo de um suicídio no adolescente, né, por conta das Uhum. insatisfações dele internas, emocionais. Então, é assim, é você se encontrar e você porque eu acho que é um lugar muito solitário, onde você tá e você não consegue identificar onde está o teu potencial, a tua grande habilidade. Uhum. Então você fica ali no meio A sem busca do pertencer sentido, né. do sentido, Uhum. do sentido. Eu tô aqui, a gente tem crianças, né, como foi Betina um dia, que diz: "Eu não sou inteligente, eu não sou", aí pega um quadro, desenha os pokémons, assim, sem olhar para nada, e você diz Uhum. assim: "Você realmente não é inteligente", né, né.
Porque ele acha que é ali na matemática, na redação, é naquele momento é que ele está sendo avaliado, né, esse potencial dele. Então é um trabalho desafiador, porque a gente está falando de complexidade, né. Uhum. E está falando de um lugar de política pública onde não se considera essa interseccionalidade entre Uhum. altas habilidades, gênero, classe e raça. Hum. Isso aí torna muito mais desafiador e difícil, né, esse acompanhamento, essa identificação. É Sim. verdade. Em relação à questão da identificação, né, eu fiz uma monitoria, né, com a Patrícia Neumann, e ela fala muito sobre essa questão, Maravilhosa. né, da gente quando a gente for identificar, a gente precisa muito olhar para a questão, né, socioeconômica, cultural da pessoa que está sendo avaliada, né, porque isso tudo influencia nos resultados. Isso quando a gente tem um olhar diferenciado, a gente consegue ver a superdotação, né. Agora quando a gente tem aquele olhar, né, já estabelecido, né, de que o que Cristalizada. cristalizado do que é a superdotação, a gente às vezes coloca um patamar que aquela criança não está, por conta exatamente dessas influências, né, da questão socioeconômica e cultural. Então a gente precisa olhar com um olhar diferenciado para poder fazer essa identificação, senão a gente não Sim. consegue às vezes visualizar a superdotação na pessoa. É, uma coisa que eu percebo com uma criança superdotada é que as pessoas focam muito nas áreas de exatas. Tipo assim, as pessoas focam muito nisso. E elas pensam que uma criança superdotada é aquela que, em matemática, física, entende? Até química, se tem um destaque absurdo, mas um destaque absurdo, tipo assim, dela saber de tudo, entende? E assim, eu não odeio essas matérias, eu não odeio nenhuma matéria. Mas, gente, eu amo português, eu amo história, eu amo redação. História, principalmente, eu amo. Mas fora do acadêmico, assim, eu gosto muito de música. Eu amo música. E eu Sim. gosto. Gente, não toco nenhum instrumento, tá? Eu gosto de cantar. Eu amo música. E assim, Canta lindamente, né, Bettina? obrigada. As pessoas não consideram, as pessoas ficam tipo. Ai, porque, gente, nada contra uma física, uma matemática, nada contra. É só que vocês realmente acham que uma criança superdotada, ela só foca nessas duas coisas? Tipo assim, é só superdotado quem tira muita nota boa em exata. Isso faz com que crianças superdotadas que não sejam dessas áreas não se achem capazes. Tipo assim, eu não sou superdotado, não sou bom em matemática, eu não sou bom. Entende? E eu gosto muito de outras áreas, eu gosto de ciências sociais, eu amo debate em relação a isso. Sim, Sociologia, agora que eu tô tendo, né, que eu tô no ensino médio, eu amo. E, sim. gente, isso é muito legal, porque, gente, até o ensino fundamental 2 era tipo matemática, né? Ciências, a química ali da vida. Sim, Agora mudou, adicionou mais. Eu não odeio física, eu gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de química. Só que as áreas que eu realmente gosto são as áreas das humanas, mais sim. a música. E as pessoas não consideram isso. E isso acaba fazendo com que muitas crianças que são superdotadas, que têm um potencial muito alto, por exemplo, uma criança que toca um instrumento muito bem, uma criança que é muito bom em história, geografia, geopolítica, a criança não se acha capaz. E ela simplesmente não se vê como superdotada, ainda mais se ela for uma criança que foi identificada tardia. Ela não vai se encontrar ali, não vai se identificar. Ela fica, gente, eu não sou superdotada, gente, eu só gosto da matéria. Até porque a gente está acostumado a achar que superdotado é a criança que, sei lá, pequena, mas é muito boa em física, matemática, química. Esse negócio todo extravagante. A gente está acostumado com isso. A pessoa fica difícil até para reconhecer o próprio potencial. Eu queria fazer 2 É. comentários nessa fala da Bettina, que eu acho excelente. O primeiro infelizmente, o que a gente valoriza tem uma influência social muito grande. Então isso poderia ficaríamos horas aqui falando sobre o quanto a arte e outras inteligências não são valorizadas dentro da nossa sociedade, né. Tem muito esse estigma por uma questão social, mas quando a gente fala de identificação e altas habilidades, né, Renzulli já, muito tempo atrás, já apontava para isso, que a gente teria 2 blocos, né, o acadêmico e o criativo Uhum. produtivo, né, Gê. O criativo produtivo, como ele está sendo identificado? Onde esse atendimento está sendo valorizado, né. Então, quando ela falou, eu logo lembrei de uma aluna minha, assim, incrível, incrível, né. E a gente pensa muito nessa questão, ela falou da questão das notas, né, que o superdotado, às vezes, a gente acredita que só tira notas altas, né, e ela não é uma aluna que tira grandes notas. Porém, é uma menina que faz, assim, estrelinha, a única que consegue fazer com uma mão só. Ninguém não faz estrelinha na turma. E ela com 4, 5 anos já fazia estrelinha com uma mão só, fazia ponte, e assim, tem uma inteligência sinestésica corporal impressionante.
que faz coisas que ninguém da escola faz. Ela é a única da escola que consegue fazer. E ela, assim, faz o tempo todo. Às vezes a gente vê, né, o comprometimento com a Sim. tarefa, que ela tá o tempo todo se movimentando, o tempo todo fazendo essas coisas. E assim, infelizmente, né, com a estrutura, às vezes, né, com as condições que a gente tem de trabalho, a gente não consegue atender esse tipo de criança. E muitas vezes a gente não consegue nem identificar, porque a Muito gente mais fica invisível. preso, né, a essa questão de que tem que ter notas altas, né? Às vezes a gente não percebe também a questão das dificuldades de aprendizagem, porque também pode estar associada, né? Então, assim, a gente precisa olhar mesmo com um olhar muito diferenciado para essas crianças para a gente poder perceber a superdotação nela, porque senão a gente não percebe, E né? é fundamental, né, isso pode ocasionar várias coisas e aqui no acompanhamento psicossocial esse é um desafio constante quando a gente fala da escolaridade regular, né. Uhum. Esse aluno que vai sendo inserido nas suas escolas, sejam as escolas públicas ou privadas, ele tem ali um currículo muito fechado, né, aquela BNCC quadradinha, e como a gente diferencia e mantém o engajamento desse aluno, né. E aí começa aparecer desinteresse, desmotivação, né, alguns beirando a evasão, então tem um trabalho muito importante, que a gente faz aqui no instituto, que é o da Sheila com a sua equipe do psicossocial, porque emocionalmente esse aluno precisa de um suporte, Uhum, né, e essa escola precisa começar a olhar para isso, porque uhum, ela recebeu um aluno diferente, né. E como é que isso, contribui para essa invisibilidade, né? O instituto aí a gente, né, tem orgulho, né, de apresentar esse trabalho, porque aqui a gente vê todo a necessidade de acompanhar essa complexidade, uhum. né. A gente você está falando da questão da identificação, me lembro já estou vendo a imagem da menina da estrelinha, né, mas a gente vê como é que uma questão de caráter dinâmica sociofamiliar ela corrobora, né, ela contribui para essa invisibilidade. Um aluno que vem de uma família com violência doméstica, que passou naquele dia por um momento tenso dentro de ela chega ali e não vai deixar que seu potencial ele apareça, suas habilidades, ela vai Sim. estar, né, atrás desse sofrimento, dessa dinâmica ainda familiar Uhum, não positiva, né. Então o trabalho psicossocial e isso é um trabalho de excelência que eu acho que o instituto oferece, né, ele é fundamental, ele é fundamental. E não é só o suporte psicossocial, o suporte pedagógico, né, uhum, com ações, o suporte institucional, o olhar institucional, como um todo para essa questão, mas o acompanhamento psicossocial ele é necessário. Porque as questões sociais, elas estão postas dentro da escola. A uhum. escola não é uma ilha, onde a sociedade está fora e eu entrei ali, estou lá naquela ilha. Ela toda a dinâmica social, ela está dentro da escola. Ela é replicada, Então, né, na o escola. tempo Uhum. todo, o tempo todo. E a gente, sem querer, a gente fortalece com algumas falas, comportamentos dentro do próprio escopo profissional. É porque é estrutural, né? É É estrutural. estrutural, não tem jeito. Então, é preciso que tenham profissionais que tenham esse olhar individualizado Uhum. para as questões sociais, né, e de acompanhamento contínuo. Não É. basta ser um bombeiro que vai naquele momento, mas você tem que conhecer essa família, Uhum, né, você tem que acompanhar esse aluno no seu dia a dia. uhum. Eu posso Vamos. então, eu tinha um casal de gêmeos na sala de aula. E assim, é muito interessante porque, o menino, notas altíssimas, assim, aprendeu a ler sozinho, imediatamente, sabe, assim, se destacando profundamente em sala de aula. A menina, super líder, sabe, assim, com uma oralidade maravilhosa, uma Betina. Uma deusa. Sabe, assim, incrível. E aí, quando a gente olha e compara os 2, porque acaba acontecendo a comparação, né, a gente coloca ele como superdotado e ela não, né. E aí tem essa questão também que você estava falando da questão da parte emocional, né, que isso também influencia muito, porque ela via ele como superdotado, porque era notório o conhecimento dele, mas as habilidades que ela tinha não eram Ah, socialmente Socialmente aceita. é, socialmente, né, Havia ali perfis de superdotação reconhecidas, diferentes, né, né. isso aquilo aí, socialmente reconhecidas. E aí o que acabava acontecendo, ela se sentia diminuída. Ele era o cara e ela é. não, entendeu? E até na questão da identificação dentro da sala de aula mesmo,
isso trazia pra gente, pra mim pelo menos, uma preocupação muito grande, sabe, porque ele Uhum. seria facilmente aceito, por exemplo, numa sala de recursos, e ela dificilmente, porque as pessoas não conseguiam ver a habilidade dela, Pra você entende? ver como é importante, fundamental nessa discussão, a gente considerar essa interseccionalidade Uhum, entre classe, Essencial. gênero uhum, e raça, né. A menina como é que é a educação, né, a formação exatamente. Uhum, doméstica, começa ali pelo seio familiar dessa menina. É para obedecer, deixa ele é que fala, ele é que tem razão. uhum, Não adianta fugir dessa formação patriarcal que a Os gente exatamente. veio. meninos são muito mais validados. Sim, Uhum. ele quando fala é uma coisa brilhante, né, É, e a menina exatamente. tenta ali lutar e a gente está sempre como mulheres que somos, né, a Lutando. gente está lutando por esse espaço pra gente ser Sim. respeitada, a gente tem que falar 2 horas, tem que falar muito, porque senão a nossa fala ela é sempre e se for uma fala de uma mulher preta, uma mulher periférica, ela ainda vem mais cheio de Hum, julgamento moral, de juízo de valor, então é uhum, uma luta diária. E eu imagino para essa menina, né, que nasce com essa questão que não é genética, mas é uma questão de uhum, incidência familiar, que é biológico, né, que é o fato de ser gemelar, né, ser idêntica ao irmão, você imagina como é que é para ela, esse espelho, né, uhum, quem é a referência, né, e aí exatamente, ela vai estar sempre nesse lugar, né, de menos-valia, é exatamente. bem Se não interessante. encontrar um profissional que S aponte para o sim, É, e reconhecimento abra a dela, né. porta, né, É exatamente. isso. abra a É, porta da luz, é aqui, você É, deixa teu brilho sair. é. isso aí. Uma coisa que eu percebi é porque, assim, quando a gente fala de irmãos e quando a gente fala especificamente de irmãos gêmeos, tem uma conexão, tem uma ligação. Então, quando o irmão ele leva muito um destaque, entende? Ele leva mais reconhecimento. Por exemplo, um ser considerado superdotado, mas a outra não. Sendo que ambos têm, tipo, o mesmo fator, só que se destacam em áreas distintas. Uhum, Isso afeta muito, muito o psicológico, emocional, entende? E a criança fica sem autoestima. Eu falo isso porque, vou dar um exemplo. Quando eu estava no quinto ano, em 2019, eu fiz a prova para segundo. Eu não passei por 2 pontos da minha irmã gêmea. Gente, eu fiquei destruída. Minha mãe foi mostrando a lista, e eu: "Cadê meu nome, mãe? Eu não passei". Aí quando no final Bianca passou, Aí eu: Aí eu fiquei mais triste ainda, porque, gente, o que eu cobiçava no Petit Segundo era o uniforme. Sempre foi o uniforme. E eu ficava tipo: "Aquela saia bonita, eu nunca vou usar uma saia assim". Quando minha mãe saiu rodando, só que eles estavam toda procurando uniforme pra minha irmã lá na correria pra achar uniforme pra entrar na escola. Ficava: Meu Deus, gente, por que isso tá acontecendo comigo?". Aí entrou a pandemia, aí minha irmã não foi pra escola, mas ficou com o uniforme, aí eu usava a saia dela sempre que eu podia. Mas naquela época eu não me senti capaz, eu ficava tipo: "Gente, se eu sou inteligente mesmo, por que que eu não passei?". Porque a gente gabaritou português, ambas gabaritaram português. Chegou Sim. matemática. Foi triste. Resumo, foi triste. E eu fiquei tipo: gente, eu não sou superdotada nada, gente, me enganaram essa vida toda, porque se fosse eu teria tirado uma boa, tudo mais. Mas só de eu ter gabaritado português, minha mãe ficou muito feliz, minha mãe ficou: Claro. "Você gabaritou, parabéns, tirou 10 de 10 em português". Eu: "Ai mãe, estava fácil, o É negócio era uma matemática". outra é uma Ai outra discussão, né, essa questão dessa sociedade de resultados, né. uhum, Você vê, a gente não a atingir cobrança, né. aquilo são resultados, né, e resultados têm que ser rápidos, eles é, não podem ser resultados a longo prazo, médio prazo, tem que ser resultado quase que instantâneo, quase aquela Tomodori Adoçumil, né, é a sociedade do resultado rápido. E como causa frustração, né, a um aluno, que ele não tem o mesmo time do outro, né, uma Sim. criança que não tem o mesmo time. Ele pode até desenvolver e mostrar o desenvolvimento das suas habilidades e potenciais, mas na frente, um já mostra antes. uhum, Então isso é uma outra mesa, é É uma sugestão, outra é, mesa. é uma outra mesa, porque é uma É. discussão mais bem uhum. bem mais ampla e mais profunda, E porque avalia desculpa te pode falar. cortar, avalia desempenho e não potencial, Sim, né. Exatamente. total. Aí a Que gente tem outras variáveis que é, não dependem exclusivamente da do exatamente. do desempenho dela, né, da Sim, a gente performance. tem situações aqui de alunos que foram identificados e vieram para o instituto, que a mãe relata que a professora chegou o quê?
Altas habilidades. Fizeram errado. Fula ah, tá brincando. Tá Sabe, errado. não acredita, É. não Quando não fala acredita. altas habilidades em bagunça, altas Pois é habilidades em isso, é. É. Em desrespeito, em É. Uhum. Eu sempre noto, porque uma coisa que eu percebo muito em crianças superdotadas. Gente, as pessoas, elas focam muito naquela criança que tá sempre tirando 1 milhão de notas boas, tá sempre se destacando e tudo mais. Mas, por exemplo, se você parar pra olhar, por exemplo, aquele aluno bagunceiro, que fala demais, e fala bem demais, mas fala demais, fala toda hora, e mesmo que sim consegue se dar bem em algumas matérias, mesmo falando, vai pra escola só pra conversar, gente, as pessoas iam a cabeça explodir, né, ia mudar a visão, porque as pessoas estão focando muito, eles têm um estereótipo perfeito ali do superdotado e eles não focam em outras coisas. Por isso que tem muitos professores que eles ficam, tipo assim, superdotados pra ele é o quê? O aluno favoritinho dele, o aluno que tira a nota É. boa, o aluno que tá sempre ali, entende? Não vai ser o aluno Ajudante. bagunceiro, que é tipo o pavor dele, entende? O terror dele, o pesadelo dele de estar É. dando aula, não vai ser ele, entende? As pessoas não esperam muito isso da criança. Tem um fator muito importante nisso, que muitas vezes esse comportamento já é uma consequência da invisibilidade, da falta de É. identificação, porque ele já entendeu aquele conteúdo. E o sistema regular, ele faz aquela fixação, repete, revisão, né, exercício de fixação, mas o aluno já entendeu, então ele vai conversar, ele vai viver, né. Isso é Não muito tá bom. Então interessante, é muito né? importante que seja feito esse atendimento adequado para propor outros desafios, né, para que ele tenha uma carga horária mais flexível nesse sentido, né. E até Fala. adaptação curricular, né? Adaptação curricular. Temos outras frentes É, possíveis, é né. verdade. E eu passei muito por isso agora essa semana, sabe? A gente está montando a sala de recursos, né, no atendimento do AEE, numa escola, e a gente vai ter 2 turmas lá. E quando os professores começaram a saber, né, a descobrir que nós abriríamos essas turmas, eles começaram a perguntar: "Ué, mas aqui na escola tem aluno superdotado? Mas essa quantidade toda? Como assim? Superdotados em quê?" Aí começaram a questionar, começaram a perguntar o que que era a superdotação, como que era o processo de identificação. Então isso tudo vai transformando a mente das pessoas, né, eles começam a lembrar de outros alunos que passaram por eles, que não foram identificados, né, e começa a se repensar toda essa questão, né, do atendimento, do olhar diferenciado, né, da adaptação curricular. E aí isso tudo vai mudando a escola, né. E os próprios professores vão se reconhecendo também como Sim. pessoas superdotadas, e isso a gente vê muito dentro da escola, quando começa esse movimento de identificação dos alunos, né, do atendimento, os professores começam a se identificar também. E aí começam a mudar também a sua postura enquanto professores. Então, assim, é um movimento revolucionário mesmo, sabe. É, tem hora que parece que a gente não avança, porque é quase um trabalho de formiguinha, mas eu acredito muito nessas pequenas iniciativas, né. Lá na minha área, a gente é responsável pela identificação dos alunos do instituto para os 2 programas, e diariamente o meu corpo lá de equipe, os estagiários chegam com vários relatos de: "Não, esse aluno não", ou "Esse aqui não precisa fazer não", principalmente quando a gente se depara com a dupla condição, né, que é uma realidade, cada vez um número maior de crianças em sala de aula com dupla condição, com autismo, né, com TDAH e algumas outras questões, e o professor que está ali não quer que esse aluno participe do processo de identificação, né. Então a gente briga diariamente e muitos desses são altas habilidades com dupla condição, e eu fico imaginando se a gente não fizesse essa identificação, né, Uhum, quem veria no desenvolvimento dele uma exatamente. capacidade, né, um potencial. Então é muito relevante, né, esse nosso trabalho. É um desafio depois para o psicossocial, claro que é, mas com muito gosto, porque são pessoas que atuam na área de inclusão há muitos anos e sabem a Uhum. importância disso. Sim, sim. É você acreditar no ser humano, né. Eu acho que não precisa acho que é o primeiro passo, é você acreditar que é possível Uhum. você, promover o desenvolvimento dos diferentes, né. É a questão é uma mudança de paradigma em relação à inclusão, né. A inclusão, ela é boa para todos. Uma sociedade inclusiva, uma sociedade que promove o desenvolvimento de pessoas com altas habilidades, sem altas habilidades, com qualquer questão, ela é uma sociedade que vai ser uma sociedade que vai ser boa, que cria chances para todos e vai ser bom os resultados para todos. Então, se você acredita nisso, você não vai claro que vai ser difícil, complexo, vai ter trabalho, vai dar trabalho.
E a gente sabe o quanto o trabalho dá inclusão numa escola, né. Então, é interessante você falar sobre isso, sobre essa questão de ser bom para todos, né. Porque geralmente quando se pensa em inclusão, se pensa nos transtornos, nas Sim. deficiências, mas as altas habilidades ele dá conta, para que a gente vai mexer nisso? Né, essa fala que eu sempre escuto, né. Não Se ele é tão precisa, mais, né, porque ele é bom, ele se resolve sozinho, sabe. A gente não precisa olhar para ele, a gente precisa olhar para aquele que está faltando, que a gente precisa complementar, né, mas a suplementação não precisa acontecer. É sempre essa fala que a gente escuta, né. Eu às vezes ofereço, formação, né, nas escolas também, né, em qualquer escola pública, privada, e a gente quase não recebe convite, porque as pessoas acham que não precisa atender a criança superdotada, sabe, não precisa entender sobre superdotação, sobre altas habilidades, porque é uma coisa que não precisa de atendimento especializado, e é tão entendeu? controverso o movimento que a gente já conseguiu alcançar, né, ele está dentro do escopo da educação especial, a gente precisa olhar para esse aluno. E Exatamente. aí Sheila sempre fala uma frase que eu gosto bastante, que a partir de um certo ano a gente começou a integrar esses alunos em escola particular, incluir, né, e aí a Sheila me provoca: integrar não é incluir. Muitas vezes a escola está aberta a receber, mas não a realizar o processo de inclusão, né, então tem um desafio, principalmente nas escolas particulares, né, Hum. muito grande, tanto da equipe quanto dos alunos que estão ali convivendo com outra cultura, com outro público, e Renzo já dizia, né: "A maré alta eleva todos os Exatamente. barcos", então Uhum. estar ali eleva a discussão da classe, né, ter uma Uhum. aluna como a Betina que vai trazer 1000 argumentos, vai ter que fazer aquele Vai aluno causar que está reflexão, ali né. se movimentar de alguma maneira, né, então queria muito ouvir Sheila e Betina desse aspecto de diferenças culturais, né, só pra gente já caminhar para o encerramento. Quando a gente entra, na escola particular ou uma diferença de social, né, um público diferente, como é que é isso? Ai, gente, ano passado eu entrei em um colégio particular pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha estudado em nenhum colégio particular. E é muito tenso, porque a gente tá em um ambiente que a gente é minoria. E é uma minoria que, assim, quando eu cheguei na sala, a primeira vez, gente, dia 6 de fevereiro de 2023, cheguei, Nossa. abri a sala. Quando eu olhei, eu não vi uma pessoa negra. Eu me tremi, eu, meu Deus. Sabe aquele filme Corra? Sabe, quando Aham, tudo fez aham, sentido, aí aham. ele, ai. Aí eu sentei, sentei lá na parede, lá na frente. Aula de matemática, eu olhei pro quadro, misericórdia. Meu Deus, Senhor. E por quê? Minha mãe tinha falado que era só "Ah, você só vai lá pra conhecer". Amiga, já fui lá pra estudar, pra fazer trabalho, cheguei eu fiquei muito, muito, muito nervosa, porque na minha turma de 20 e poucos alunos, 3 eram negros. E isso eu só fui notar depois, sabe, porque primeiro eu não tinha enxergado eles, sabe. Sim. Só que a gente é uma minoria ali, a gente se sente mal, a gente não se sente reconhecido. Eu acho que é porque também tem aquele negócio, eu sempre fui da escola pública, né, gente, eu moro na comunidade, eu tô acostumada com muitas pessoas negras. Mas uma coisa que eu reparo também é que a gente sente muito em evidência, a gente tá lá e é a gente, entende? E quando principalmente quando a professora de história, geografia, eu sempre tentei me fazer muito presente nessas aulas, porque eu amo história e geografia. Só que Sim. quando falava sobre escravidão, entende? Quando falava sobre esse tipo de assunto, a gente ficava meio tipo e ainda mais quando falava sobre a África, por exemplo, hoje eu amo, hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Mas naquela época, a gente tem que considerar, o meu pai é angolano. E quando a gente tá em um ambiente que é predominantemente branco, aí estão falando sobre, tipo, tudo que engloba você, só que de uma maneira meio, tipo, que não é da visão deles, né, então não é muito explicada. Você quer explicar, mas ao mesmo tempo você quer: "Não, não vou falar nada, vou ficar quieto". Mas hoje eu amo, gente, eu sou completamente viciada. A gente fez um trabalho sobre panafricanismo e negritude. Que legal. Nossa, gente, falaria um ano sobre isso. Eu amo. Só que uma coisa que eu reparo também com uma criança superdotada é que recentemente que tem acontecido, gente, eu mexo muito nas redes sociais, internet, e eu acho muito legal que agora pessoas negras e até mesmo a cultura periférica está sendo integrada dentro da superdotação, porque Dotação, uma coisa que eu sim. reparava é que, assim, Boa. quando você fala que é superdotado, as pessoas têm um estereótipo do superdotado, o branco, elevado, isso, aquilo, Uhum. que escuta a música clássica disso. E quando você fala, tipo: "Ah, eu sou superdotado". "Ah, que tipo de música você gosta?". "Ai, gente, eu gosto de um pagode, eu gosto de um funk, um samba". Pô, já fica meio
Entendi, entendi, tá certo isso. E as pessoas não esperam isso, eles não esperam, por exemplo, que um menino superdotado seja um menino que mora na comunidade e um cria, entende? Se ele Sim. gente, se ele tiver o cabelo nevou, um risco na sobrancelha, piorou pro lado dele. Como? Não, não, ele é superdotado mesmo, as pessoas não esperam, entende? Isso é muito legal quando a gente vai quebrando esses estereótipos, entende? Por isso que eu procuro muito acompanhar, tipo, influenciadores que são pretos periféricos que falam sobre esses assuntos. Por exemplo, o Sim, Savoso da USP. Ele sim. é maravilhoso, gente. Ele é um mandrake e todos os assuntos Aham. sociais que ele fala, eu acho isso maravilhoso, porque a primeira vez que eu vi, eu peguei, pera, tá certo isso? Eu vi isso ano passado. Um mandrake de pene colorida, gente, de Juliette, falando assim, gente. Ai, gente, eu comecei a amar. E a gente começa a perceber que a gente não precisa ter vergonha, tipo, da nossa cultura periférica. Porque eu fui Uhum. criada com isso, só que eu tinha vergonha, porque a partir do momento que você usa alguma coisa ou fala de um certo jeito, as pessoas se consideram favelado. É essa a palavra. Favelado. E quando eu começo a mergulhar mais na cultura periférica, a gente começa a perceber isso não é uma vergonha, é minha cultura, eu cresci assim, isso é maravilhoso e tá tudo bem, a gente Sim. começa, gente, a se amar muito mais, a gente se sente muito mais confortável com isso. Então, quando eu falo que eu moro na comunidade, de falar, tipo, ai, você gosta de funk? Eu tipo, gosto. Eu amo, eu respiro. Aí fala assim, ai, qual é o seu músico favorito? Gente, é porque eu sou uma pessoa muito eclética, né, gente? Eu gosto de tudo. Eu gosto Sim. de tudo mesmo. Ao mesmo tempo que eu gosto de um Ray Charles, de um Robert Johnson, sabe, do blues que eu gosto, quem olha pra minha casa, gente, eu amo uma MC Carol também, gente. As pessoas realmente estão achando que uma criança superdotada não vai, tipo, elevar, porque eu sempre vejo o mesmo padrão, tipo, não, eu gosto de ou de um MPB, sabe, ou de um Sim. clássico, e se consideram superiores aos outros por causa disso, tipo assim, porque, gente, a partir do momento que você gosta de evidenciar uma cultura ali periférica e colocar como inferior os seus gostos, vamos lá, né, gente? A gente sabe o nome disso, a gente dá pra Sim. perceber. E eu gosto muito. Antes eu tinha vergonha de falar, tipo, não, gente, eu não gosto, não, não. Mas hoje em dia eu gosto, eu gosto. Isso não me faz menos superdotada. Que nenhuma outra criança branca que gosta disso, Sim. daquilo, entende? Que faz isso, aquilo, não me faz menos superdotada, entende? Só me faz uma criança que tem gostos ali ecléticos. Eu gosto de Sim. tudo. E é isso. Eu acho que tem a questão da desconstrução até do que é o superdotado, né. Sim. Uhum. Eh, o que que é ser superdotado? Eu acho que é outra mesa também, né, porque não é como já foi dito aqui, a gente não vai retomar isso, o gênio da lâmpada. O que que é a altas habilidades? É um potencial que você tem de aprender. E quando você fala aprender, você não está selecionando o que aprender. Não é o Rei Charles ou a Anitta ou a MC Carol Carol. que vai diferenciar, é o aprender. É. Então não tem, quando você joga a rede, ela citou Renzulli lá no bar, você joga a rede, vem tudo, até uma botina, né. E o teu a capacidade do teu conhecimento, né, e eu tenho uma imagem que eu gosto de fazer quando eu estou lá falando com os alunos, as crianças e adolescentes, da esponja, né, que você tem uma poça d'água, você bota a esponja, o que que acontece na água? Ela suga, né, e quanto mais vai sugando até ela ficar encharcada. Esse é o cérebro, né, então o que está ali é água, é suco, é líquido. Então ainda tem essa ideia de que é seletivo o que o superdotado aprende, né, eu só vou aprender coisas que o senso comum acha que é para pessoas inteligentes. Então ainda é uma Eu outra acho que discussão, né. aproveitando que vocês estão trazendo isso, eu acho que tem uma coisa muito importante quando a gente fala sobre esse local, esse território. Esse aluno com potencial cruzado com esse território socialmente marginalizado, vítimas de discriminação, preconceito. E a gente gosta muito, né, de falar aqui dos alunos, e quero citar aqui 3 que são maravilhosos, que pegaram esse potencial cognitivo acima da média, esse aprendizado que ele absorveu aqui dentro, e propôs uma solução para sua comunidade, né. A gente tem 3 alunos aqui que brilhantemente criaram, né, foram até premiados por isso, por criarem o sensor portátil de potabilidade da água, que daria um custo muito menor para que as pessoas que não têm saneamento básico e várias outras questões pudessem consumir água limpa, de qualidade, né, que a gente sabe que ainda é um problema social muito grande, principalmente nas comunidades e periferias. Então, quando eu vejo uma pessoa como a Betina, que tem orgulho da comunidade dela, que
observa esse território e percebe a característica do seu público, percebe as dificuldades, as potencialidades e com o seu potencial pode propor soluções, eu acho que a gente está entrando no caminho certo. Uhum. Eu acho que a gente está valorizando, todas as inteligências e todas as origens e percebendo que o potencial está ali, independente da questão social, independente da música clássica. Então, Ana Júlia, Guilherme e Igor, um beijo pra vocês. São alunos nossos que fizeram esse projeto, estão fazendo um projeto bem legal também. Continuam conosco aí no programa Mais, iniciando Crianças em Tecnologia, que também, infelizmente, não está no acesso de todos, né? Nem todo mundo tem uma aula de robótica, nem todo mundo tem acesso a questões de eletrônico, Arduino, e isso não chega. Então, quando a gente consegue quebrar barreiras, por menor que seja, a gente está contribuindo muito para o bem comum, porque esse potencial, ele tem que ter um bem comum, seja para si ou para o outro, né, a gente acredita muito, essa é a missão do instituto, né, desenvolver os alunos, que eles desenvolvam cognitivamente, socialmente, seu senso de justiça também muito importante, aspectos morais e enfim, todo esse desenvolvimento pleno para que ele mude sua realidade, né, da sua família e do seu entorno, né. A gente acredita muito no potencial de vocês. A gente precisa acabar, infelizmente, a gente precisa acabar, mas eu queria muito, que cada um pudesse fazer uma fala final, não sei, um desejo que vocês têm de mudança, um sonho que vocês gostariam, de uma sociedade melhor ou uma provocação. Fiquem à vontade. Começa, Gia. Então, quando você fala dessa questão, né, da mudança social, né, eu fui me especializar em altas habilidades justamente por conta disso, porque eu sou de periferia, né, eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, né, só fui identificada na idade adulta por conta do meu filho, porque se eu não tivesse ele, eu nem teria sido identificada, entende? Então, assim, hoje a minha luta é exatamente por isso, para que todos sejam identificados, principalmente a população negra brasileira, periférica, né, que está aí e que a gente sabe que existe a superdotação em todos os lugares e que a gente às vezes não consegue identificar essas pessoas por conta de vários fatores, né, principalmente sociais, políticos, né, educacionais. Então, a minha luta é em função disso, de que todos sejam identificados. Maravilhoso. Betinho? É. Eu acredito que uma sociedade melhor é aquela que a gente vai desconstruir todos os estereótipos, entende? Sobre a cultura negra, sobre tudo que engloba ela, principalmente a cultura negra periférica, porque eu acho que assim, isso vai ajudar muitas pessoas negras superdotadas a desconstruírem isso e se elevarem, entende? O potencial delas serem reconhecidos e elas não transformarem esses estereótipos que as pessoas têm e esperam delas, expectativas dela por nascerem em locais marginalizados, como barreiras para elas e que futuramente elas possam seguir em frente, sabe? É isso. Sheila. Eu acredito na inclusão, eu milito pela inclusão, ela ampla, né, a inclusão entrou na minha vida por questões pessoais, né, eu tenho uma filha com paralisia cerebral, então muito nova eu tive essa filha e muito nova eu fui apresentada a uma sociedade de que direitos não são garantidos. Então foi uma mudança, né, eu era da área da educação como professora de matemática que sou, e mudei totalmente o meu olhar, minha necessidade de pesquisa, de estudar, para a questão dos direitos igualitários, da equidade. Então eu luto, eu tento contribuir do jeito que eu posso para uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Isso abrange, né, as meninas negras e pobres, e as meninas negras e pobres e com altas habilidades. Perfeito. Então, gente, acho que o episódio foi incrível. Esse é o primeiro. A gente está abrindo essa temporada com um assunto muito importante de ser dito, absorvido e debatido, seja na esfera em que você estiver. O episódio acaba, mas o debate se mantém. Nós continuamos aqui lutando por esses direitos diariamente nas nossas frentes. Quero fazer o convite, né, que todos que estão ouvindo, sejam daqui ou fora, sigam nossas redes sociais, @Instituto Apontar. E para aqueles que estão em outros estados e estão, de alguma forma, se identificando com os relatos, né, percebem que podem ser uma pessoa com outras habilidades ou tenham pessoas próximas com outras habilidades, acessem o nosso Conselho Brasileiro de Superdotação. Lá na aba Serviços, vocês encontram o mapa do Brasil e os profissionais e instituições que atuam na linha de frente. Nós somos associados do Combras, é um grande parceiro nosso, então busquem
atender essas crianças, busquem tirar essas crianças da invisibilidade e também sigam a G nas redes sociais dela, ela vai falar já já. E finalizando a minha fala, junto com todas elas, eu acredito muito na importância da identificação. É uma causa que eu abracei de uma forma muito grande na minha vida, não só dentro da instituição, mas fora também, porque a gente sabe as necessidades específicas desse público. Não podemos parar nos mitos, não podemos parar só na parte linda de resultados, de coisas incríveis, das invenções que são maravilhosas. Precisamos chegar nos aspectos emocionais desse aluno, nos aspectos sociais desse aluno, porque isso vai fazer com que todas as outras coisas, né, se constituam e realmente se desenvolvam. Quero agradecer especialmente a equipe do Apontar, a Sheila, que está aqui, né, da nossa equipe, Betina, Gelane, mas também o Gustavo Palmeira, que está ali fazendo toda a assessoria, a Rômulo, Letícia, Isadora. Gente, muito obrigada pelo apoio de fazer tudo isso aqui acontecer. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Quer dizer sua rede social? É @neuropp, Gelane HSD. Podem me seguir. Betina também, vai? Quer? @BetinaDC. É só com um T. Quer, Sheila, suas redes sociais? Sheila Fonseca. Andresa Viana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.